Neste vídeo vou listar os 7 piores assassinos do continente africano. Fique até o fim para poder ver o quão cruel o ser humano pode ser. Mas antes, deixe de crueldade e se subscreva agora no canal Verdades da África. A sociedade humana sempre teve psicopatas e a África não é exceção ao aparente aumento de assassinatos em série em todo o mundo. Alguns permanecem sem solução e seus perpetuadores andam entre a população que está desavisada. No vídeo 2 vamos conhecer 7 assassinos em série que marcaram a história do continente africano. 7. Elias Chitavuzi, o Pegman. A África do Sul parece produzir mais assassino em série do que um lugar jamais deveria produzir. Um dos mais conhecidos foi Elias Chitavuzi, conhecido na mídia como Pegman. Como seu apelido sugere, Chitavuzi usou um objeto para realizar todo tipo de mal com suas vítimas. Todos os 16 homens e mulheres que ele tratou eram brancos, sugerindo algum tipo de ativismo social doentio em seus tratamentos. Este infame assassino em série foi enforcado em 14 de novembro de 1960. A história de sua captura e execução não é muito conhecida, mas sabe-se que mais de 16 pessoas sucumbiram nas mãos de Elias Chitavuzi na África do Sul. Hadj Mohamed Masfewi, o assassino de Marrakech, Marrocos. A reivindicação de Marrocos a esta lista era um sapateiro e escritor de cartas públicas chamado Hadj Mohamed Masfewi, ajudado por uma cúmplice de 76 anos chamada Rahali. Masfewi drogou e matou pelo menos 36 mulheres. 26 corpos foram encontrados enterrados em sua loja, enquanto os outros 10 estavam em uma propriedade diferente que ele possuía. Como as irmãs assassinas no Egito, o serial killer roubava suas vítimas depois de matá-las e depois enterrava seus corpos. A intrigante história de sua execução começa com uma sentença de crucificação em 2 de maio de 1906. O método de punição foi considerado muito brutal por diplomatas estrangeiros no Marrocos e o governo cedeu, sentenciando-o à prisão. Ele foi enterrado vivo em 11 de junho de 1906 e morreu 2 dias depois. 5. David Simalani, o primeiro serial killer conhecido da Suazilândia. David Simalani é um serial killer Swazi que causou estragos desde o final dos anos 90 até o final de 2001. Sua onda de assassinatos começou em 1997, na época em que ele foi libertado da prisão por uma condenação anterior de estupro. Foi uma das muitas vezes, desde 1976, que ele foi condenado por roubo e estupro. A última condenação foi significativa porque mais tarde ele alegaria que havia roubado a mulher, mas nunca havia a estupro. Para ele, as 28 mulheres e crianças que mais tarde mataria eram uma vingança pela condenação injusta. Simalani atraiu a maioria de suas vítimas para a floresta com a perspectiva de emprego, onde ele as mataria e enterraria em covas rasas. Ele parecia ter um cúmplice chamado Vilakati, em cuja a fazenda os primeiros 6 corpos foram descobertos em julho de 2000.
o amigo de Simalani. Eles o encontraram 8 meses depois e o perseguiram por um campo de milho antes de o matá-lo a tiros. Após sua prisão, Simalani levou a polícia a Covas Rasas em Mazini, onde foram encontrados 45 corpos, incluindo várias mulheres grávidas. Muitos deles foram estranguladas, mas algumas foram esfaqueadas com uma faca. Simalani foi considerado culpado de um total de 28 assassinatos e absolvidos de 6. Ele foi condenado à morte em 2011, 7 anos após o início de seu julgamento. Um total de 83 testemunhas depuseram contra ele. Ele alegou que havia sido torturado e coagido a confessar os assassinatos. Mas, infelizmente, ele era o protagonista dessa história por vingança. 4. Açougueiro B1. Em 13 de junho de 2007, uma mulher de 36 anos desapareceu em algum lugar da Independence Avenue, em Namíbia. 3 dias e meio depois, um torso feminino mutilado foi encontrado em uma lixeira ao lado da estrada B1 em Namíbia. Ela havia sido profissionalmente separado do resto do corpo e foi dessecado em 2. Para os investigadores, o torso era mais do que apenas uma parte de um cadáver. Era a prova de que um temido e desconhecido assassino estava de volta. Apelidado de The B1 Butcher, porque a maneira como ele desseca metodicamente suas vítimas e onde ele descarta as partes de seus corpos, esse assassino possivelmente ainda está foragido. Seus pontos de desejo favoritos são as lixeiras perto das principais estradas, não apenas da estrada B1 no país. O açougueiro B1 vem matando desde pelo menos 2005, quando o primeiro corpo foi encontrado perto de uma usina. De suas 5 vítimas conhecidas, 2 foram identificadas. Todas eram jovens mulheres namibianas de cor. A última atividade suspeita de ser sua obra foi em 2010, quando uma cabeça humana e um braço foram encontrados em uma lixeira. Pode ser o trabalho dele ou de um imitador. Até hoje, esse senhor ou senhora nunca foi encontrado. 3. Raya e Sakina. Em dezembro de 1920, os restos mortais desmembrados de uma mulher foram encontrados caídos em uma rua. O que parecia ser um crime único tornou-se um crime em série quando um homem, cavando para encontrar um cano de água danificado, descobriu vários restos femininos no que parecia ser uma sala de enterro. Investigações posteriores mostraram que Raya e Sakina estavam alugando a casa no momento dos assassinatos e o calor se voltou contra elas. Essas 2 irmãs implacáveis e assassinas têm a infâmia de serem as primeiras mulheres a serem executadas no Egito moderno. Elas eram os líderes de um grupo de assassinos de 5 que inclui um marido, um namorado e um cúmplice. As 2 irmãs empreendedoras fundaram uma extensa rede de drogas e prostituição que girava em torno de 5 casas no distrito de Laban, em Alexandria. É a partir daqui que elas aperfeiçoaram uma equipe assassina de 5 assassinos que matou pelo menos 17 mulheres. Sakina disse ao tribunal durante o julgamento que durou de 10 de maio até 12 de maio de 1921, que ela atraía as vítimas para dentro de casa e as drogava.
Trabalhando como uma equipe implacável e eficiente, eles estrangulavam a vítima enquanto ela caía inconsciente. Um dos assassinos colocava as mãos sobre a boca da vítima, outro agarrava sua garganta, um terceiro segurava as mãos através das costas e a quarta imobilizava seus pés até que ela parasse de respirar. Abdel estava encarregado de segurar os pés. Abdel era o namorado de Sakina. As autópsias mostraram que todas as vítimas morreram por asfixia e não por estrangulamento. Em sua confissão arrepiante, Sakina continuou dizendo a infame farsa. A morte passou por ali, depois de descrever cada morte que as duas irmãs protagonizaram. 2. Charles Kwacha, o estrangulador Kumasi. Em fevereiro de 2000, um homem de 36 anos chamado Charles foi preso pelo assassinato de sua namorada, Joyce. Uma acusação de assassinato adicional foi acrescentada alguns dias depois. Os nomes na folha de acusação de Kwacha continuaram aumentando e ele foi finalmente acusado de matar 34 mulheres. Todas as vítimas foram encontradas deitadas de forma dorsal com as pernas afastadas. Havia evidências claras de estupro, incluindo uma camisinha descartada perto do corpo da vítima. Talvez se encaixasse muito bem que o mecânico guinense tivesse uma história. Em 1986, Kwacha foi preso por estupro. Após sua liberação, ele estuprou outra mulher e foi preso novamente. Antes de sua prisão, em 2000, ele estava cumprindo uma sentença de prisão por roubo. A história do estupro de Kumasi parecia ter finalmente terminado com a apreensão de um homem que tinha história e motivos para matar. Mas esse não foi o fim. Houve mais 21 assassinatos de mulheres em Accra em 1999, mas foram 4 mortos no primeiro semestre de 2000, o que mostrou que, na verdade, não havia se achado o homem certo. 1. Moses Stoll. Conhecido como Teddy Bundy da África do Sul, Moses Stoll foi, e sem dúvidas, o mais perigoso e charmoso serial killer africano. Ele era inteligente, polido e psicopata. Para atrair as vítimas, ele estabeleceu uma organização fictícia chamada You Against Human Abuse, supostamente dedicada a erradicar o abuso infantil. Ele então convidava mulheres para vários cargos. Atender à ligação foi o primeiro erro, porque o executivo bem educado e bem vestido não era o que parecia. Após a entrevista, Stoll conduzia suas vítimas por um campo aberto, onde ele as atacava, as arrastava para longe da vista, as estuprava e as estrangulava com suas próprias roupas íntimas. Ele então esculpiu a palavra bi em seus cadáveres. Às vezes, ele ligava para as famílias das vítimas para provocá-los. Stoll fez isso várias vezes. Quando o padrão foi finalmente descoberto, os assassinatos tornaram-se amplamente conhecidos como assassinatos da ABC. Eles atraíram a atenção nacional, forçando até mesmo o presidente Mandela a apelar pessoalmente por assistência pública. A farra de Stoll terminou quando uma testemunha confessou ter visto com uma das vítimas. A caçada começou a sério e terminou em uma rua de Johannesburg, com Stoll se contorcendo no chão, imobilizado por 3 balas, incluindo uma em suas nádegas.
Durante seu julgamento, Stoll alegou que havia matado mulheres porque elas o lembravam das mulheres que o acusaram falsamente de estupro. Ele foi considerado culpado de 40 estupros e 38 assassinatos. Ele havia matado 37 mulheres jovens e uma criança. O tribunal o condenou a um total de 2.410 anos de prisão, com a possibilidade de liberdade condicional após 930 anos. O que achou do vídeo? Gostou? Tem alguma coisa a dizer sobre esses homens que apresentamos, homens e mulheres que apresentamos hoje? Coloque nos comentários. O lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana.